Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar conosco mais uma vez, sempre por intermédio das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que Deus abençoe você, minha irmã. O texto de hoje, antes de mais nada, quero pedir para curtirem, comentarem, compartilharem, me perdoem, mais uma vez para ajudar esse servo do Senhor a enviar a palavra a mais pessoas. É dessa forma que a plataforma do YouTube entende que o vídeo é relevante. Agora vamos lá para a palavra de Deus, para a nossa breve conversa. O texto de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 18. Quero ler com vocês 3 versículos, do 25 ao 27. E o texto sagrado diz o seguinte: Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira esquentando-se, perguntaram novamente: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Irmãos, este é um texto muito conhecido da negação de Pedro, que mostra como a misericórdia do Senhor nos alcança em momentos em que nós pensamos ser o fim. Bom, eu creio que isso passou pela cabeça de Pedro, visto que ele voltou à antiga vida, voltou a pescar. Ele foi chamado por Jesus para ser pescadores de homens. Na verdade, ele e todos os discípulos, conforme Mateus capítulo 4, versículo 19, vai nos falar: Vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. E algumas palavras, às vezes, de Jesus não são compreendidas. Vinde após mim era depois que a obra dele estivesse completa, a obra da cruz. E nós vemos Pedro vivendo mais uma confirmação de uma palavra, porque Pedro, emocionado durante a ceia, talvez pelo momento que vivesse ali ceando com Jesus, tomando vinho com ele, que representava a bênção quádrupla exatamente pro israelita, que era algo dado por Deus mesmo antes da Páscoa. Ele ceando com o próprio Senhor, talvez tivesse ficado um pouco emocionado e jurou a Jesus: se o Senhor for morrer por nós, eu morrerei pelo Senhor, eu morrerei junto com o Senhor. E Jesus dá uma palavra dura, difícil de ser engolida para ele: Pedro, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Nós vimos o cumprimento dela exatamente nessa palavra que eu li para vocês. E elas trazem alguns ensinamentos para a nossa caminhada cristã, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa é a segunda parte. Diz assim, nesse meio tempo, no versículo 25 de João 18, nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se perto, perguntaram novamente. A fogueira, irmãos, essa fogueira foi feita pelos guardas, os mesmos que açoitavam e espancavam o Senhor Jesus. Quando ele fala nesse meio tempo, é porque Jesus está sendo duramente castigado, com tapas na cara, cuspe, humilhado. Sim, o homem Deus está sofrendo por amor a mim e a você. E talvez o principal discípulo, aquele que tem a liderança desde o começo, está se esquentando justamente na fogueira do inimigo. Por quê? Era inverno. O inverno aqui representa o nosso inverno espiritual, o inverno da nossa alma. Quando nós sentimos a nossa alma gelada pelo afastamento, ela aponta justamente para esse momento, quando nós afastamos de Jesus, quando nós afastamos de Deus. E toda vez que houver a aproximação, irmão, do alívio que o mundo oferece, que o mundo nos dá, será gerada negação. Eu quero repetir isso. Toda vez que houver da nossa parte deliberadamente, porque as coisas ficaram difíceis, uma aproximação do alívio que o mundo dá, e a fogueira que tipifica justamente esse alívio, uma fogueira feita pelos guardas, pelos inimigos, ela tipifica justamente o alívio para o inverno da alma, ou seja, um pecado, alguma coisa, será gerado uma negação de Deus, um afastamento de Deus, um afastamento da sua presença, irmãos. E isso terá algumas consequências. Em Jeremias capítulo 17, versículo 13, Jeremias diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os teus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva.
Nós vemos durante o ministério do Senhor Jesus sendo executado em João, no Evangelho de João, capítulo 8, ele escrevendo na areia, ou seja, escrevendo no pó, no momento em que os fariseus acusam a mulher pega em adultério. E ele pergunta, ele dá uma declaração, na verdade, quem não tiver primeiro pecado, que atire a primeira pedra. Agora, a grande questão é que eles não confessaram os seus pecados, mas abandonaram as pedras. Não tiveram coragem de apedrejar aquela mulher. E a palavra conta que foi do mais velho ao mais novo. E por que isso? Olha, isso é bem simples. Quanto mais velho nós estivermos, mais pecados nós teremos cometidos. Mas quem se afasta do Senhor tem o nome escrito no pó. Por quê, irmão? Porque qualquer vento sopra, mas aquele que se aproxima, aquele que não nega, tem o nome escrito no livro da vida. Irmãos, nós não entraremos no céu porque nós abandonamos o nosso pecado. Nós entraremos no céu porque nós aceitamos o perdão por meio da cruz de Cristo, por meio do sangue derramado. Hora ou outra, um cristão ou outro terá uma negação de Cristo, terá pecado, irmãos, não tenho dúvida disso. Eu não acredito mesmo, sabe, que as pessoas passem a vida inteira aqui nesse mundo sem errar. Logicamente, nós não devemos abandonar o pecado e rejeitar ele essa é a mentalidade, com toda a nossa força e com todo o nosso coração, porque é o pecado que causa afastamento de Deus. E Pedro está vivendo isso, aproximando-se do alívio, da fogueira feita pelos inimigos. Bom, ele fala, aí o que acontece? Fala assim, a hora que ele estava esquentando, perguntaram-lhe novamente, percebe que é a segunda vez, ou seja, ele ficou ali, irmão, se esquentando, ele ficou durante um tempo ali. Então perguntaram ele novamente, ele ficou exposto, e a palavra fala assim, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Percebe como o inimigo age, irmão? Por quê? O inimigo sempre nos induzirá a resposta. Preste atenção como a pergunta dessa pessoa que induz a Pedro a negar é sutil. Fala assim, você não é um dos discípulos dele? Por que não perguntaram? Você é um dos discípulos dele? Já induzindo. Você não é um dos discípulos dele? Porque é intenção de Satanás que nós venhamos a negar. Irmão, o inimigo sempre induzirá a resposta. O inimigo sempre usará de ardir. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas maquinações. E não devemos ignorar, irmãos, devemos buscar diligentemente observar que o inimigo, ele é astuto. Isso quer dizer que ele é inteligente. Ele sabe como nos conduzir exatamente a negar. Primeiro, provocou medo no coração de Pedro. Depois de provocar o medo por causa da situação que ele vivia, ofereceu justamente uma fogueira, um alívio para o inverno da sua alma. E quando ele estava ali, já vem com as perguntas, justamente para que nós venhamos a negar. Então o inimigo, ele sempre nos conduzirá nesse caminho. Em Provérbios 12, versículo 5, a palavra fala, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. O que o proverbista quer dizer, irmão? Que o reto, o justo, ele anda em retidão, ele anda com uma firmeza de palavra, ele sabe quem ele serve e ele sabe quem é o seu Senhor. Agora o ímpio não, ele dá conselho enganoso, as palavras dele são direcionadas e manipuladoras. Nós precisamos aprender sobre isso para nós nos defendermos, logicamente, por meio da palavra. E a palavra diz assim, irmãos, mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou. Compreende o que aconteceu aqui, irmão? Aqui chega a um nível um pouco mais duro, que Deus permite, irmão. Porque foi escolha de Pedro negar. Pedro sucumbiu ao medo. E eu não estou aqui para julgar Pedro, não, irmão. Quantas vezes todos nós sucumbimos ao medo, a caminhada, muitas vezes, ela vai estreitar muito. Nós somos colocados em um lugar onde nós temos que ser firmes, igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, a não se dobrar à estátua de Nabucodonosor, a ter coragem de falar não. Nós percebemos quando nós amadurecemos espiritualmente, ou quando nós falamos não a se prostrar a coisas
ou as situações que ofendem ao nosso Deus. Nós somos treinados para isso. Porque, irmão, você percebe que um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem que Pedro tinha cortado a orelha, ou seja, Jesus tinha repreendido Pedro ali atrás. Pedro estava num momento de muita coragem, de muita bravura, tentando defender o Senhor Jesus. E Jesus defende. Jesus acalma Pedro e fala: Pedro, quem com espada fere, com espada será ferido. Você não morrerá por espada, mas sim pela palavra. Justificado. Isso, o que Jesus estava falando, que era que quem não agride os outros, o Senhor o justifica. Mas quando há o afastamento, não há justificação. Para quem nega, irmão, Deus permite a exposição. Será exposto tudo aquilo que está oculto. Será exposto tudo aquilo que está escondido. Olha, eu lembro logo de um fujão de Deus, irmãos. Sempre quando eu lembro de Pedro aqui, eu lembro de Jonas também. Jonas passou pela mesma situação. Ele recebeu uma palavra do Senhor e a palavra é: vai a Nínive, pois a sua malícia subiu sobre a mim. No capítulo 1, versículo 1. Pregue contra ela. Só que no versículo 3 fala que Jonas, tentando fugir da presença do Senhor, pagou um ingresso para uma embarcação e foi na direção contrária para fugir da presença do Senhor. Então nós já percebemos que quando nós nos afastamos de Deus, nós começamos a pagar pela nossa caminhada, pagar um preço, literalmente. O Senhor já não está mais naquilo, ou seja, nós não teremos acesso ao sangue de Cristo. Mas em Jonas, capítulo 1, no versículo 7 e 9, mostra exatamente esse momento de exposição. Por quê? Porque Deus tinha um chamado com Jonas, e Jonas, ele não deixaria Jonas fugir da sua presença. E então ele enviou um forte vento, aonde toda a embarcação estava perecendo. A palavra fala que o vento era tão forte que o barco quase se partia. Então os marinheiros e o capitão daquele barco ficou bastante assustado. Então em Jonas, capítulo 1, versículo 7 e 9, nos traz o seguinte texto, que nos informa, fala assim, ó: então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Irmãos, constantemente, tanto discípulos, homens que seguiam Deus, profetas como Moisés, Davi, usavam urim, tumim e outras coisas para tirarem sortes. Aquilo era um costume daquela época. Muitas pessoas usavam justamente para descobrir para onde que estava apontando, ou seja, a direção de Deus. E a palavra fala: lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Quer dizer, Deus aponta sempre onde é que está o problema. E toda vez que nós carregarmos Jonas em nossos barcos, todas as vezes que nós negarmos, vai acontecer isso. Ó. Por isso lhe perguntaram, olha só as perguntas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e a terra, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados. E aqui nós vemos uma contradição de Jonas, irmão. Por quê? Se ele é adorador do Deus que fez os céus e a terra e sabe que ele tem o controle de tudo, ele conhece o poder e ele diz exatamente quem ele é, por que que ele está indo na direção contrária. Por quê, irmão? Essa é a grande questão. Mas nesse momento, o que acontece? Nós vemos que Deus expõe Jonas. Ele estava escondido no porão do navio, mas Deus permitiu justamente para que o propósito dele viesse a ser cumprido. Isso não é a maldade de Deus. Agora nós precisamos aprender que não há justificação, haverá exposição nesse momento para quem foge do propósito. E a palavra vai dizer assim, ó, que eles perguntaram, fala assim, ó: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Aqui é um momento em que a acusação se torna um pouquinho mais evidenciada, um pouquinho mais latente, um pouquinho mais forte. Por quê, irmão? Estavam lembrando justamente dele cortar a orelha. Estavam lembrando da agressão. Então, irmão, quando nós fugirmos, quando nós negarmos, vão te lembrar de todos os seus erros. Só que como nós estamos em negação, fica difícil nós apontarmos a cruz de Cristo. Paulo vai dizer em Romanos 8:1 que quem está em Cristo não há mais condenação. Mas e quem não está em Cristo, como Pedro nesse momento? Ele não está, irmão. Na mente dele, no coração dele, ele não está. Jesus não abandonou ele, irmãos. Lucas vai relatar
E o Evangelho de Lucas, os 4 evangelhos contam essa passagem, mas quando nós lemos no Evangelho de Lucas, a palavra fala que enquanto Jesus era socado, ele fitava os olhos em Pedro. Ou seja, ele estava observando, ele não tirou os olhos de Pedro. Isso mostra o amor do nosso Deus por nós, meu irmão. Que mesmo sofrendo por nós, ele não se esquece de nós. Ele sabia a agonia que aquilo produziria no coração dele. Mas o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 22, ele diz para Pedro: Pedro, Satanás rogou a Deus para que pudesse peneirá-lo. E eu roguei a Deus para que você pudesse suportar o peso da aflição. E quando você te converter, ele está falando em Mateus capítulo 22. Ou seja, no final, Pedro se achava convertido. E tem muitas pessoas, irmãos, inclusive o irmão Alisson, pode se sentir um convertido, quando na verdade é um convencido. Tinha andado com Jesus há 3 anos. E Jesus fala para ele: quando tu te converteres, fortalece os seus irmãos. Essa era a palavra antes da negação. Então havia uma palavra que entrava em choque com essa, mas era necessário Pedro viver tudo isso, irmão, para que ele pudesse fortalecer. Era essa palavra que traria a conversão, esse momento de aflição, esse momento do afastamento de Jesus que traria a conversão de Pedro. Nós percebemos isso, irmão. Então vão te lembrar de todos os seus erros, vão te acusar, e isso é a cara, justamente, irmão, do Satanás. Satanás, ele é acusador. Todas as vezes, irmãos, que alguém joga um erro seu na sua cara, ele está emprestando a sua língua ao diabo. Olha o que diz em Zacarias capítulo 3, verso 1, fala assim, ó: esse Zacarias 3 mostra realidades espirituais que nós não vemos. Todas as vezes que há um erro, aqui está falando do sumo sacerdote Josué, que chegou com as roupas sujas e o turbante sujo diante de Deus. O que quer dizer isso na prática? Roupas sujas, irmãos, sempre aponta para o nosso pecado. Então diz assim, Zacarias 3:1: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. Estava de pé, irmão, mas estava lá diante do anjo. Foi tirado do fogo, ou seja, suportou a prova. Então a gente precisa aprender com isso, irmão, a suportar as aflições, não negando a Deus, não negando o Senhor, porque somente o sangue. Irmão, se eu tentar justificar os meus próprios pecados, coitado de mim. Agora, quando eu confio no Senhor e naquilo que Ele está fazendo, Ele se torna o meu justificador. Assim como Ele justificou a mulher perante Judas e o Simão, o leproso, na casa. A Maria, irmão de Marta, que entrou justamente para adorá-lo, quebrando um vidro de alabastro e ungindo os seus pés e a sua cabeça, o seu corpo para o sepultamento. Jesus justifica ela. Nós vemos Jesus justificando a mulher de João capítulo 8 diante dos fariseus. Quem não tiver primeiro pecado, que atire a primeira pedra. E quando é ele que abre a boca e justifica, irmão, ninguém pode ir. Por quê? Porque ele não tem pecado. E Satanás, todas as vezes, irmãos, todas as vezes ele vai tentar nos lembrar do nosso passado. Assim como ele está tentando lembrar Pedro agora, do Monte das Oliveiras. Por quê? Porque ele não tem um futuro para nos dar. E como ele já foi condenado, e ele foi condenado justamente por causa de um erro do seu passado, e ele não se arrependeu, ele toda vez vai lembrar a Deus dos nossos pecados. Mas o Senhor o repreenda. E por isso é importante que nós venhamos a ficar perto de Deus. Por quê? Olha, agora eu quero falar aqui do versículo 27, que para mim é o mais importante para nós fecharmos com chave de ouro. Diz: mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Irmão, primeiro, no mesmo instante, e mais uma vez Pedro negou, ou seja, completou a terceira negação. Então, será como Jesus disse que seria, irmão? Será difícil, mas também seria o ponto em que ele aprenderia e ele se converteria. Agora, nós precisamos aprender que se nós estivermos junto de Jesus e nós não desistirmos, sempre haverá um recomeço. Porque quando o galo cantar, irmão, vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro, o galo canta normalmente na alta madrugada, ou seja, no final. Vocês já ouviram um galo cantar entre 5 e 6 da manhã. É na hora mais escura.
é no momento em que parece ter mais trevas. Mas o galo, quando ele canta na roça, ele anuncia um novo dia. Rabanda soquianta ramanda sobianda randa chaya. O que ele está falando, irmão? Mesmo que eu negue, não desista. Mesmo que você negue, minha irmã, não desista do teu processo. É esse processo de afastamento que vai mostrar para nós o quanto nós dependemos dele. Então sempre haverá um recomeço para quem não desistiu. O galo está anunciando que o dia vai amanhecer. O galo está anunciando que há um recomeço. Por quê? Daqui 3 dias, irmão, tem sangue disponível vindo da cruz de Cristo para o meu pecado e para o seu pecado. Rabanda sobianda randa chaya. Porque em Salmos 30, versículo 5, vai dizer que a ira do Senhor dura só uma noite, mas que o seu favor dura para a vida inteira. E ele vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora lembre-se sempre, irmão, por quê? Pedro ali em João capítulo 21 voltou a pescar. Jesus vai atrás dele e ele sempre vem atrás de nós. Preparou uma fogueira, só que com um pão e um peixe, que simboliza justamente a presença dele. E a hora que Pedro viu, irmãos, a palavra fala que ele saiu nu, praticamente nu, pulando, e foi atrás do mestre. E o mestre perguntou para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes, lembrando justamente as 3 vezes. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. A palavra fala que Pedro chorou amargamente de tristeza naquele momento de encontro com o mestre, talvez porque lembrasse. Mas nós vemos, irmão, que ele tem uma segunda chance, e todos nós temos segundas chances diariamente diante de Deus. E talvez Deus esteja dando segunda chance para alguém. E eu quero te falar, faça diferente. Faça diferente, meu irmão. Depois que Deus te der a segunda chance, que o irmão Alisson faça diferente quando Deus der a segunda chance. Pedro passou pelo mesmo cenário em Atos, capítulo 4. Aonde ele teve oportunidade de negar o mestre, estava de frente a esses fariseus na mesma casa, de Anás e Caifás, os que mataram Jesus. Só que agora ele tinha acabado, irmão, de curar um manco, ele mais João, através do poder do Espírito Santo na porta do templo Formosa. E eles foram presos porque a igreja aumentava e se espalhava grandiosamente a mensagem, e o número de discípulos aumentava cada dia mais. A palavra fala que Deus acrescentava cada dia mais. Então Anás e Caifás, na tentativa de intimidá-los, prenderam-os. Eles passaram uma noite na cadeia. E no final da conversa nós vemos Pedro em Atos 4,19 dizendo: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. E quando nós aprendemos isso, não podem nos tocar. Eles tiveram que soltar Pedro. Agora, será que durante os discursos emocionados, e se Pedro não tivesse vivido esse processo todo, ele teria essa coragem de dizer aquilo que ele estava se pronunciando com tanta ousadia e com tanto poder na frente de homens que tinham poder para prendê-lo? Ele sabia o Deus que ele servia, e por isso é importante uma experiência com o Senhor e com a sua palavra. Jamais deixaremos de falar do que vimos e ouvimos. Irmão, irmã, faça diferente quando o Senhor lhe conceder uma segunda chance. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.